Você quer se tornar um engenheiro do futuro? Então, você precisa aprender a estudar de verdade. E hoje eu estou aqui para te ensinar as principais técnicas de estudo que me fizeram conseguir um intercâmbio na França e que podem te levar a lugares extraordinários. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Juliano Bajude e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar pelo queridinho Método Pomodoro. Ele é uma forma de organizar o seu tempo para estudar com mais foco. Funciona assim: você escolhe uma tarefa para fazer, como estudar para uma prova ou fazer exercícios. Depois, coloque um cronômetro para 25 minutos. Durante esses 25 minutos, você se concentra totalmente na tarefa, sem distrações. Aí, como um bom ser humano, você tira pausas de 5 minutos entre os blocos de 25 minutos para descansar a cabeça e tomar água. Afinal, você não quer ter pedras nos rins. Essa técnica te ajuda a manter o foco, evita o cansaço e te faz estudar por muito mais tempo, sem se sentir tão sobrecarregado. Ou seja, é o primeiro passo para você parar de procrastinar. Mas como você sabe que na engenharia, às vezes 25 minutos não dá para nada, você pode juntar blocos de estudo maiores de 50 minutos ou 75 minutos e fazer uma pausa maior também, de 10 ou 15 minutos. Agora que você entendeu o método Pomodoro, vamos para a repetição espaçada. Ela é uma técnica de estudo que ajuda a memorizar melhor as coisas a longo prazo. Em vez de estudar uma matéria em um único dia, divida ela em conteúdos e faça esse estudo progressivo ao longo dos dias. Se você aprender algo hoje e quiser reter ele para o longo prazo, a ideia é revisar ele daqui a alguns dias, depois daqui uma semana, daqui 15 dias e um mês e assim por diante. Esses intervalos ajudam o seu cérebro a relembrar o que você estudou, o que fortalece a memória. É como treinar a sua mente para não esquecer o que aprendeu. A parada é tão eficiente que você dribla o seu cérebro do esquecimento e passa a aprender de verdade, ao invés de decorar tudo para uma prova. E para a galera que ama estudar em voz alta, eu tenho uma ótima dica para vocês. Os flashcards nada mais são do que cartões de estudos com uma pergunta ou informação de um lado e a resposta do outro. Eles são usados para ajudar a memorizar conteúdos de uma forma rápida e prática. Por exemplo, de um lado você pode escrever o que é uma derivada e do outro lado do cartão a resposta. Derivada é a taxa de variação instantânea da função em um determinado ponto. Também pode ser interpretada como a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um ponto. Então, você olha para a pergunta e tenta lembrar da resposta. Se você acertar, volte a revisar aquela pergunta somente após alguns dias em uma revisão maior, mais generalizada. Agora, se você errar, anote a resposta da pergunta que você errou mais uma vez para refixar no seu cérebro e tente responder essa pergunta novamente no dia seguinte. E calma, que ainda não acabou para você que adora falar sozinho enquanto estuda. Além dos flashcards, que você pode ler e responder as questões em voz alta, também existe a técnica de Feynman. Basicamente, uma maneira simples e poderosa de entender e aprender qualquer coisa. Ela é assim: você tenta explicar o que está estudando como se estivesse falando com alguma pessoa que não sabe de nada sobre o assunto. Primeiro, você precisa escolher um tema que você precisa aprender. Depois, explique com as suas palavras o que é esse tema de uma forma bem simples. Juliano, e se eu não conseguir explicar de uma forma clara ou ficar confuso? Bingo! Isso mostra que você ainda não entendeu bem. E é aí que entra você identificar exatamente o que ainda não está claro. Por isso, volte ao material de estudo para revisar e entender aqueles pontos que você teve dificuldade. E no final de tudo, tente melhorar a sua explicação para que fique bem simples e claro. Quando você consegue ensinar algo de forma simples, é porque aprendeu de verdade. Por último, quero te dar uma ideia. Se você ainda se sente perdido sobre quais são as suas facilidades e dificuldades nas matérias, é importante fazer uma autoanálise. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para entender melhor uma situação, como uma empresa, um projeto ou até você mesmo. Vou te explicar o que é e como pode funcionar para você. SWOT é uma sigla em inglês. O S é de Strength, que significa forças, que significa os seus pontos fortes. O W, Weaknesses, que significa fraquezas, ou seja, os pontos que você tem que melhorar. O O, Opportunities, que significa as oportunidades que alguma experiência vai te dar. E o T, de Threats, de ameaças,
aquilo que você vai estar abrindo mão caso aceite aquela outra oportunidade. E para ficar ainda mais claro, você precisa entender que as forças e fraquezas são questões internas de autoanálise realmente. Quais são suas habilidades? O que você já tem a oferecer dentro daquela oportunidade, dentro daquilo que você está buscando, e o que você ainda não tem, você precisaria desenvolver para ser de fato uma pessoa interessante. E as oportunidades e ameaças são as questões externas, ou seja, o que aquela experiência vai te agregar, o que você vai ganhar estando ali, e do outro lado, o que você estaria abrindo mão, perdendo caso de fato aceitasse aquela opção, ou o que pode ser um problema para você conquistar aquilo de verdade. Por exemplo, se você fosse fazer uma análise SWOT para os seus estudos, você poderia fazer assim: pontos fortes, sou bom em cálculo. Pontos fracos, tenho dificuldade em organizar o meu tempo. Oportunidade, posso usar novas técnicas de estudo para melhorar. Ameaças, procrastinação e abrir mão do meu tempo de lazer. A análise SWOT te ajuda a visualizar a situação de forma clara e tomar decisões melhores. Inclusive, saber quais das técnicas de estudo que eu falei mais dariam certo para o seu caso. Mas nada te impede de testar todas até encontrar o seu caminho. Os engenheiros do futuro, que fazem parte do método Plano Piloto, estão tendo resultados super interessantes ao aplicar as técnicas de estudo, entendendo que podem sim tirar notas boas e ainda ter tempo de lazer, somente abrindo mão de algumas coisas ou entendendo o que é mais importante, qual que é a prioridade na jornada deles. E se você quiser saber mais sobre o que é o método Plano Piloto, o link está aqui na descrição ou assiste esse vídeo aqui. Eu sou o Juliano Barjude e não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se ficou alguma dúvida sobre esses métodos de estudo e técnicas de organização e planejamento, coloque aqui nos comentários. E claro, não deixe de seguir os nossos conteúdos diários lá no Instagram.